Bem-vindo a todos a mais este vídeo. Nessa videoaula nós vamos aprender a calcular a viga do carrinho, definir o perfil e a viga do carro da ponte rolante, e também nós vamos aprender a fazer o cálculo da viga principal da ponte rolante e também da cabeceira da ponte rolante. Nessa videoaula também nós vamos fazer o cálculo da roda e também a verificação da aplicação e seleção do motor que vai movimentar esse carro e também a ponte principal. Então, para a gente definir o modelo, o perfil que nós vamos traçar para resistir às cargas, seja do tambor, seja do redutor, das polias fixas, nós primeiramente temos que traçar um layout, conforme a figura mostrada na tela. Nós temos aqui o arranjo da nossa ponte rolante, Ela é constituída por 4 vigas principais, A gente chamando aqui de viga 1, viga 2, viga 3 e viga 4, além de uma viga de travamento central, no qual a gente vai utilizar para fixar as polias superiores da nossa ponte rolante. Então é importante a gente ter esse desenho justamente para a gente definir as cargas e ver qual dos lados da viga é a mais crítica. Lembrando que essa definição de cargas ela é empírica, empírica no que sentido? A gente não tem a precisão exata da onde as cargas estão sendo aplicadas e também a grandeza do qual ela está sendo dividida. Porém, dentro dos critérios de centro de gravidade e de cargas, principalmente dos cabos, que são os mais consideráveis, a gente tem um posicionamento um pouco mais preciso. E com isso, então, a gente consegue definir essas cargas de uma forma bem próxima da real. Claro que sempre com um fatorzinho de segurança ali, para a gente garantir a integridade total da estrutura. Então nesse arranjo aqui nós temos o tambor, apoiado, biapoiado aqui, e também nós temos um redutor, para a redução da rotação em função da velocidade de elevação da carga. Nós temos um freio e também um motor. Então esse é o arranjo principal. Geralmente todos os carros aí de elevação da ponte rolante basicamente tem um perfil parecido, principalmente para estruturas de grandes cargas, de pontes rolantes com capacidade de grandes cargas. Então, uma vez definido, a gente consegue definir os pontos de carga para cada lado da viga. E é óbvio que a gente vai utilizar então o perfil que vai suportar ou que tem mais cargas atuando nela. Fazemos o dimensionamento por essa viga e, consequentemente, as demais vigas vão ser utilizadas do mesmo tamanho. Então, no nosso caso aqui em específico, a nossa viga mais crítica seria justamente a viga 1, Então seria exatamente essa viga onde está apoiado principalmente o redutor, provavelmente uma carga do cabo de aço também está sendo contribuído, está sendo compartilhado com essa estrutura. Portanto, a viga principal aí com maior carga será a viga 1. Então, representando aqui todas aquelas cargas que foram definidas e arranjadas, por isso que precisa de um desenho, para a gente definir essas distâncias. Uma vez definidas as distâncias e as cargas, utilizamos o cálculo de estática, para a definição
das reações de apoio, né? No caso, o nosso RA e o nosso RB serão justamente as cargas, né, onde está alocado as rodas, né? E essas cargas, posteriormente, nós vamos utilizá-las para definir também o dimensionamento das rodas. Então, seguindo aqui nosso memorial de cálculo, né? Primeiro nós vamos fazer então as três condições que nós conhecemos, né, que nós aprendemos ao longo do curso, que é a somatória dos momentos em uma das reações, depois a somatória das forças em Y e somatória das forças em X. Como aqui nós não temos força na horizontal, né, então nós não vamos ter reações em X, apenas as somatórias em Y, para definir justamente a reação A, uma vez que nós, na somatória dos momentos, a gente está fazendo em relação à própria reação de apoio A. Contudo, a gente vai encontrar a reação em B. Isola-se o RB e determina-se os momentos. Então, fazendo toda a passagem aqui de cargas, nós temos então que o RB vai ter aproximadamente aí 5.544 aí quilogramas força. Para a gente encontrar o RA, basta subtrair a carga total, 12 toneladas, que foi a somatória justamente das três cargas que nós definimos aqui, no qual é o lado que está mais sofrendo esforço. Então, subtraindo essa soma das cargas com a reação em B, nós vamos então encontrar a reação de apoio em A. Então, uma vez conhecendo as duas cargas, RB e RA, logicamente o RA aqui será o mais crítico, então lá na sequência, logo após embaixo, depois de definirmos o perfil da estrutura do carrinho, nós vamos utilizar então essa força para calcular e dimensionar a roda do carrinho. Fazemos então a somatória dos momentos em todos os pontos, né? Então, se a gente for demandar aqui os pontos que vamos utilizar, então aqui no ponto da roda A vai ser um ponto, primeira carga vai ser o ponto 2, segunda carga o ponto 3, terceira carga o ponto 4 e a segunda roda, né, a roda B, vai ser o quinto ponto. Então, fazendo a somatória dos 5 pontos, né, momento em 1 é 0, momento em 2 será esse valor, momento em 3 terá o outro valor, momento 4 idem, e o momento 5 ele tem que zerar a carga. Dos 3 pontos centrais, né, momento 2, 3 e 4, nós vamos então pegar o maior momento, né? Então nós vamos utilizar o maior momento para a verificação e analisando aqui os 3 momentos calculados, nós temos que o momento em 2 será o mais crítico, né? É o mais crítico para as solicitações. Então o momento fletor máximo 790.677 kg força centímetro. Material estrutural, aço trefilado, tensão aí de escoamento para esse aço 25 kg força por milímetro quadrado, que convertido para centímetro fica 2.500 kg força por centímetro quadrado. Quando a gente vai fazer cálculo estrutural e definir a tensão admissível para a estrutura, não tem a necessidade da gente pegar a tensão de ruptura e dividir por N, né? Então, para aço estrutural, a gente facilita a verificação. Basta a gente pegar a tensão de escoamento e dividi-la por 2. Então, pega os 2.500 kg força por centímetro quadrado, divide por 2. Então nós vamos ter os 1.250 kg força por centímetro quadrado. Então essa é a tensão admissível para essa estrutura. Lembrando que o aço A36 é justamente o material utilizado mais apropriado para esse tipo de estrutura.
Então, depois de ter verificado a tensão de admissível à flexão da estrutura, então nós vamos utilizar a regrinha do momento fletor, né? Então, tensão de flexão, momento fletor sobre WF. Substituindo, fazendo a troca do WF pela tensão, porque o intuito aqui é a gente justamente encontrar qual será o módulo de flexão que essa estrutura precisa ter para suportar esse momento, né, com essa tensão admissível. Então a gente pega aqui WF, é momento fletor máximo definido, dividido pela tensão de flexão admissível. Então o momento máximo já definido, 790.677, dividido por 1.250. Então nós vamos precisar ter uma estrutura que tenha no mínimo 632,54 centímetros cúbicos, né? Então esse é o módulo de flexão que a estrutura tem. Então esse valor é a necessidade para o projeto. Agora o segundo ponto vai ser o quê? Vai ser a gente definir qual o perfil que nós vamos utilizar e, uma vez definido as medidas, né, nós vamos utilizar o teorema de Steiner para encontrar o momento de inércia no eixo XX, né? Então a gente vai encontrar o momento de inércia, né, através do centro de gravidade, xg1, nós vamos calcular o momento de inércia. Uma vez encontrado o momento de inércia, nós vamos dividi-lo pelo raio de giração do perfil da peça e aí nós vamos encontrar o módulo de flexão do perfil. Uma vez encontrado o módulo de flexão do perfil, nós vamos compará-la com o módulo de flexão necessária para o projeto. Então, nós vamos fazer a verificação. E esse perfil com esse módulo de flexão tem que ser no mínimo igual àquele valor de 632 ou maior, né? De preferência maior do que aquele perfil. Então, vocês vão desenhar ali o perfil da viga do carrinho, adotar medidas, né? Espessura de chapa, altura. Lembrando que para módulos de flexão e torção, como nós vimos lá na teoria, a gente sempre tem que deixar a altura maior do que a largura, porque ele te dá maior rigidez, né? Te dá maior resistência. Então a gente sempre faz uma altura maior do que a largura. Então, definidas as medidas, as áreas e a posição do centro de gravidade de cada uma das peças, né? Então essa daqui está sendo chamada de peça 1, essas duas verticais, e as duas horizontais estão sendo chamadas de peça 2. Então, medidas de 1, área de 1, centro de gravidade da peça 1. Então, o centro de gravidade da peça 1 está coincidindo justamente com o eixo XX, por isso que ele está definido como 0. A segunda coluna aqui vai ser o ponto 2, né, as estruturas da chapa 2, que são as horizontais. Então aqui estão as medidas, a área e a posição do centro de gravidade dessa peça com o centro de gravidade da peça total. Então o centro de gravidade ela está aqui no meio e em relação ao eixo XX ele está numa distância de 14,365 centímetros. Então aplicando a formulinha de Steiner, né, substituindo aqui pelos valores definidos acima, nós vamos encontrar então o eixo XX, né? Então no caso aqui do nosso projeto, com uma altura de 30 centímetros e uma largura de 25, nós temos um momento de inércia dessa peça no entorno de 17.500 centímetros a quarta. Uma outra forma da gente fazer essa verificação é através do software 3D, né? Por exemplo, o SolidWorks. A gente desenhar exatamente esse perfil aqui, se a gente ir lá nas propriedades de seção, a gente vai encontrar, se não for exato, mas muito e muito próximo esse valor aqui. Tem que estar igual. Se tiver valores muito diferentes ou as grandezas
uma certa discrepância, é porque alguma coisa está errada, seja no cálculo ou até mesmo na hora de modelar a estrutura, né, no software 3D. É importante fazer essa verificação justamente para ver se o valor está correto. Uma vez definido isso, a gente então, para encontrar o módulo de flexão deste perfil, a gente tem que pegar então o momento de inércia em xx e dividir justamente para aquilo que eu comentei, né? O raio de giração, né? O raio de giração em gx ou xg, né? Tanto faz. Então o valor aqui do raio de giração é 14,365 e o momento de inércia total em torno aí de 17.494 centímetros a quarta. Fazendo a divisão, então está me dando um módulo de flexão de 1.217,87, ou seja, ele está bem maior do que o necessário, portanto, nosso projeto está aprovado. Lembrando que não tem necessidade de ser muito o valor ser maior, né, do que o calculado. Se a gente conseguir aí deixar pelo menos até 10% a mais aí, não tem necessidade, não tem problema, tá? Nesse caso aqui, ó, tá praticamente que o dobro, né? Não precisa. Por quê? Porque você já tem uma certa segurança definida aqui e se você colocar um módulo de flexão de um dobro, triplo, você só vai estar gastando mais chapas e deixando essa estrutura mais pesada, né? Não precisa também, né, quem tem aí um certo receio com o projeto, não precisa também deixar próximo dos 632, mas se deixar ali 10%, 20% a mais, né, já é o suficiente, não precisa ser muito conservador. Então esse exemplo que foi utilizado aqui, a pessoa que calculou, ela foi extremamente conservadora e fez com que o perfil daqui ficasse praticamente o dobro do necessário, né? Não há necessidade disso, né? Você só vai gastar mais chapa e vai deixar a estrutura mais pesada. O custo vai ficar maior. Então definiu, aprovou, é só a gente fazer então toda a estrutura da nossa peça, né, no nosso carrinho, exatamente com aquele perfil. Lembrando que se ele já está suportando o mais crítico, né, os demais então vão passar de forma tranquila. Bom, agora nós vamos fazer o dimensionamento da roda do carro. Uma vez que já conhecemos a carga exercida em uma das rodas, né, definida anteriormente, o próximo passo então é a gente calcular, ou melhor, dimensionar a roda do carrinho. Então o primeiro passo aqui, consultando a norma 8400, né, dos sistemas de elevação, nós vamos ter 3 tabelas que a gente vai utilizar para a definição do dimensional do carrinho. Então a fórmula que nós encontramos lá na norma seria basicamente essa daqui. Então a força da roda, então já encontrada lá em cima, dividido pela largura dela, então a medida B, a largura do carrinho, vezes o diâmetro da roda. Então essas duas informações eu ainda não tenho. Tudo isso é igual a 3 parâmetros que a gente vai definir: pressão limite, coeficiente C1 e coeficiente C2. Então esses 3 parâmetros nós vamos defini-los aqui na região das tabelas que eu comentei. Então a primeira tabela é em função da pressão limite. Então nós temos aqui na primeira coluna a tensão de ruptura do material, dado em decanewtons por milímetro quadrado, e se a gente for fazer a conversão vai dar em kgf por milímetro quadrado.
E aí, de acordo com o material que a gente selecionar, nós vamos então definir esse P-limite, né, que é a pressão limite, também dado em decanewton por milímetro quadrado, consequentemente kgf por milímetro quadrado. Então aqui nós selecionamos o 80 porque basicamente a gente vai escolher o material 4140 para fazer as rodas. Então a tensão de ruptura ali é próximo dos 80, então nossa pressão limite então vai ser esse valor aqui, 0,72. Então a pressão limite nós já conhecemos. O próximo parâmetro, C1. Né? Então o C1 ele é um valor que ele é definido em função da rotação da roda. Então, para a gente definir a rotação da roda, a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez quando definiu a rotação das polias, né? Então, o que acontece? A gente sabe que a velocidade do carro já foi definida lá no início do projeto. Então, lá na folhinha do memorial de projeto, né, as informações iniciais dadas para o dimensionamento da ponte. Então, lá tinha a velocidade de elevação, tinha a velocidade do carrinho e também a velocidade da ponte rolante. Então nós vamos utilizar a segunda informação, né, que é a velocidade do carro. Então no nosso projeto aqui de exemplo, a velocidade do carro vai ser aproximadamente 8 metros por minuto, que convertido em metros por segundo vai dar aproximadamente 0,133 metros por segundo. A rotação da roda, então eu não conheço, porém nós precisamos definir então o diâmetro da roda. A gente já conhece a velocidade, π é constante e 60.000 é constante. E aí com esses dados a gente encontra a rotação da roda. Como que a gente define a dimensão da roda? Então nessa tabela C1 que a gente precisa encontrar, nós temos as informações das rotações, mas eu preciso encontrá-la primeiro. Como a gente selecionou aqui a nossa viga com 30 centímetros, né, a gente tem que fazer uma roda que ela caiba aqui dentro da viga caixão, né, ela fique aqui dentro, suportada aqui dentro. Então a gente faz um rasgo aqui em cima, um rasgo aqui embaixo, e essa roda ela tem que ser um pouco maior que essa viga. Se a altura aqui é 300, nós podemos fazer então essa roda um pouco maior que 300 milímetros, né? Então dentro das normas ali do tambor, a gente pode usar aqueles diâmetros como padrão também. Se a gente olhar aqui na tabela 8400 da norma NBR, nós temos algumas medidas padrões, tá? Nós temos 250, 315, 400, 500, 630 e por aí vai. No exemplo utilizado nesse projeto, a pessoa utilizou um diâmetro de 300. Então provavelmente ele vai estar ali bem faceando o suporte, mas como você tem o trilho, né? Então você pode fazer o trilho dele um pouco mais alto. Não tem problema se a viga estiver faceando a viga caixão. Mas muita gente faz maior. Então você poderia pegar aquela medida de 315, que ele já vai dar um pouco maior, e usar ela como referência. Então, substituindo aqui na forma, deixando a rotação da roda em isolamento, né, em isolado. Então a velocidade vezes 60.000 dividido por π vezes diâmetro da roda. Então aqui os 60.000 já converte os metros em milímetro. Então a gente pode entrar com o diâmetro em milímetros diretamente. Calculando aqui, então a rotação da roda está dando aí algo em torno de 8,46 RPM. Então, pegando essa rotação, aqui na tabela C1, né, então a rotação aproximada ali de 8 RPM, então o meu fator C1, que é em função da rotação, vai ser de 1,14. E a última constante, né, a C2, que é
utilizado através da tabela 33, a gente tem o grupo de mecanismo, né? Então isso aqui também está lá definido logo no início do nosso projeto. Então, grupo de mecanismo 3M. Portanto, para esse grupo, o C2 vai ser 0,9. Definido tudo isso, então eu tenho as três constantes aí selecionadas. E também já definido o diâmetro da nossa roda. A única incógnita que sobra, então, vai ser a de largura para a gente selecionar. Então, a carga aqui nós já definimos lá em cima, né, 6.550, divide por todos aqueles valores: diâmetro constante, 1,14, 0,72 e também o 0,9. Nós vamos então encontrar uma largura de aproximadamente aí 29,56, arredondando 30 milímetros. Como a gente precisa também ter uma folga, né, aqui para a roda não ficar roçando com o trilho, a gente joga aí uma folguinha aí de 5 milímetros cada lado, pode até ter menos, né? Então nesse caso aqui nós definimos a largura 40 milímetros, então 30 de área de contato, né, necessário conforme calculado, e 5 milímetros de largura para a gente deixar uma folguinha aí. Então, nosso trilho e nossa roda já foi definido. Lembrando que o nosso material aqui é 4140 e o trilho geralmente ela é feita de um material um pouco melhor. Então você pode usar um 4340 ou um aço com mais resistência, né? Lembrando que a roda é fácil a gente substituir, já o trilho ali em cima da viga caixão já é um pouco mais complicado. Então, quanto menor for o desgaste, então geralmente é bom a gente utilizar um trilho mais resistente com pouco desgaste. Então essa parte aqui foi a definição da roda, do dimensionamento da roda da nossa ponte. Depois de definido a roda, né, a gente desenha o esquema, desenha como vai ser o arranjo. Então nesse exemplo aqui a gente colocou biapoiado por 2 rolamentos com a carga no meio, né? E aí nós vamos então calcular pelo procedimento padrão, né, das 3 condições de equilíbrio, define qual que é o momento máximo, seleciona o material para o eixo, calcula aí, lembrando que o eixo é sempre carga alternada, né? Lembrando, o eixo vai ser sempre o fator B lá do nosso coeficiente, é carga alternada, né? Ele sofre carga alternada. Então, o nosso tensão aí do material vai ser aproximadamente 633 kgf por centímetro quadrado. Contudo, a gente calcula aí pelo momento ideal, a gente define o diâmetro do nosso eixo. No caso aqui deu 95,3 e a gente vai adotar 100 milímetros. Depois a gente dimensiona com aquela carga definida, a gente dimensiona o nosso rolamento que vai ser utilizado. Aconselho utilizar rolamento de rolos, né? Suporta mais carga e o dimensional dele acaba sendo um pouco menor. E a chaveta da roda, tá? Procedimento padrão, calcula a força tangencial sempre no diâmetro do eixo, encontra a largura tanto pelo cisalhamento quanto pelo esmagamento. Então a largura mínima dessa chaveta assim, nesse caso tem que ser aproximadamente aí 27 milímetros, né? 26,5. Arredonda, lembrando, todo projeto a gente arredonda essas medidas para facilitar até mesmo a sua produção. Então, por fim, o dimensionamento do motorredutor que vai movimentar esse carro. Para a gente saber qual que é a potência, né, e qual que é o motorredutor que vai ser utilizado, a gente tem que conhecer a força de movimento. Lembrando que tanto para o carro quanto para a ponte, nós vamos utilizar 2 motorredutores. Então, um desse lado e o outro do outro lado. Para a gente determinar essa força, nós precisamos conhecer toda a carga que é utilizada aqui nesse projeto. Então aqui
Aqui é um outro exemplo, tá? Eu procurei mesclar para não ficar num único projeto. Então aqui é um outro caso, né? Uma ponte de 50 com moitão de 1000, com um carro de aproximadamente aí peso 9.400. Então a carga vai ser de 60.400. Então somando tudo. Lembrando que é a pior situação. Que hora que o motorredutor vai sofrer mais esforço? Na hora que ele estiver sendo carregado com a carga máxima do projeto. Então, para cada ponte rolante aí com a sua capacidade, o peso do moitão também já definido lá inicialmente e o peso do carrinho depois que você tiver todo o arranjo pronto, né, inclusive as estruturas, as rodas e tudo mais. Soma todas as medidas. O diâmetro da roda foi lá definido 300, o raio 150, o diâmetro do eixo já calculado 100 milímetros, raio 50 e os coeficientes de atrito, né, de acordo com os livros da mecânica aplicada. Está aqui página 2.8 e 2.14 da mecânica aplicada 1. Lembrando, aço, tá? E aí a gente calcula então essa força que precisa ser executada para movimentar toda essa carga aqui. Então a força do carro vai ser a normal. Então, a força normal é todo esse peso definido, multiplicado pelos coeficientes de escorregamento e rolamento, vezes o raio do eixo em centímetro, dividido pelo raio da roda em centímetro. Então a força necessária neste exemplo aqui vai ser de 2.436 kgf. Sabendo que a rotação do carrinho lá era 8,46, né, nós então precisamos saber qual que é a relação de transmissão. Sabendo que nós vamos usar um motor de 4 polos, cuja rotação nominal dela ali é aproximadamente 1.700 RPM. Então, conhecendo a rotação da roda e a rotação do motor, nós vamos então encontrar a relação de transmissão. Por que eu preciso encontrar a relação de transmissão? Eu preciso saber quantos estágios vão ter esse redutor, para na hora de buscar no catálogo saber selecionar o modelo correto, com a quantidade de estágios correta. 1:200 aproximadamente aqui a relação, vai me dar um redutor de 3 estágios. Então vai dar um redutor aqui de 3 estágios, raiz cúbica, né, sabendo que integralmente aí cada estágio vai ter aproximadamente 5,84, né, de relação. Então um redutor com 3 estágios e é importante a gente saber também a quantidade dos estágios, justamente para a gente calcular o rendimento dele. Então o rendimento do redutor vai ser a quantidade de pares vezes a quantidade de eixo. Lembrando que a quantidade de eixo é sempre a quantidade de engrenagem mais 1. Então, vão ser 3 estágios, então 0,96 ao cubo. Esses valores também estão encontrados lá acho que no capítulo 2 da mecânica aplicada 1. Então, a gente já pega alguns valores padronizados. 0,96 para engrenamento e 0,99 para rolamentos. Então o rendimento desse redutor é aproximadamente 0,85. Lembrando que esse valor está um pouco conservador, né? Se a gente for buscar depois, na hora que selecionar esse redutor de 3 estágios, a gente vai ver que o rendimento dele é um pouco melhor. Mas a gente está sendo conservador porque nós não estamos calculando o redutor, então nós estamos adotando, né, valores aproximados aí de rendimento. Sabemos que hoje as tecnologias são bem melhores, então provavelmente esse rendimento vai ser maior do que esse 0,85. Então, para a gente agora definir qual que é a potência do motor. Lembrando, motor 4 polos, rotação nominal 1.700, velocidade de elevação 8 metros por minuto, nós já fizemos esse cálculo agora há pouco, na parte da roda ali, né? Então vai ser uma velocidade de 0,133 metros por segundo. E aí, para a gente definir a potência desse motor, é aquela formulinha que eu cansei de falar nas nossas aulas, né? Para sistemas de elevação, a gente usa o cálculo da potência por esse método, né? Força vezes velocidade, dividido por 75, vezes o rendimento que nós acabamos de calcular
agora há pouco aqui em cima. Então vai ser 2.436, valor encontrado aqui, né, na força do carro, por isso que a gente precisou fazer esse cálculo, vezes a velocidade, 0,133 metros por segundo, dividido por 75 vezes o rendimento. Então está dando um motor aí aproximadamente de 5 CV. Então a potência aqui convertido, né, dividido por 1,36, nós vamos achar a potência de aproximadamente 4 kW. Lembrando, como foi dito anteriormente, nós vamos utilizar 2 motos redutores. Então essa potência de 4 kW seria para tocar o carro todo, né, toda aquela carga definida. Se a gente vai usar 2 redutores, então nós podemos colocar a metade dessa potência em cada uma delas. Então, como vão ser 2 redutores, a gente pode considerar que o motor de cada moto redutor vai ser de 2 kW. Olhando o catálogo de motorredutores, né, a gente vai achar essa linha aqui, ó, a linha FDR, né, que é aquele redutor que já tem o motor acoplado, os 3 estágios definidos e a saída com eixo oco chavetado. Então você pode vir com aquele eixo definido aqui neste grupo aqui, nas 2 rodas em que você tem o motor acoplado, você pode então fazer esse eixo mais comprido com a chaveta e já vir acoplado o motorredutor de forma automática. E aí fica o critério, ou você usa uma base para fixar esse redutor para ele não girar junto com o eixo, ou você pode usar também o modelo dessa mesma linha com flange, uma flange acoplada aqui que você pode fixar também na estrutura do carrinho. Então geralmente aqui para a definição desse motorredutor, tá vendo, ó, a potência de catálogo a gente não tem os 2 kW, mas nós temos o 2.2 e com a rotação de saída aproximadamente ali 8.7, uma vez que a rotação aqui é em torno de 8,46, né, que nós definimos aqui anteriormente. Então, está bem próximo daquilo que a gente precisa. E aí nós temos aqui o torque, a relação, ó, a gente precisa de 1 para 200, esse redutor ele me dá 1 para 197. Força axial e fator de segurança. Na sequência, então nós vamos dimensionar a viga principal da ponte rolante. Viga essa onde o carro ele translada de um lado para o outro, né? Quando você quer tirar uma carga de um ponto da fábrica e levar para o outro ponto da fábrica. Lembrando que o comprimento é definido ali no projeto, né? Nos dados iniciais, e que agora a gente precisa definir quanto que vai ter de altura, quais são as chapas que vão ser consideradas e qual que é o peso. A diferença desse caso com o caso da estrutura do carrinho é que lá na estrutura do carro a gente não considera o peso da própria estrutura do carrinho. Neste caso, nós temos que levar em consideração praticamente tudo. E esse peso da viga, ela vai ser dinâmica. Por que ela vai ser dinâmica? Porque vai depender da estrutura que você selecionar, né, e também do comprimento do projeto. Por que nós temos que considerar o peso? Porque o próprio peso da viga caixão, ela já é suficiente para causar uma flexão com o próprio peso. Por ser um perfil um pouco esbelto, né, e com comprimento muito grande, então ele tem uma tendência de flexionar com o próprio peso. Então, para definição das dimensões da viga caixão, nós vamos trabalhar em 2 condições. A primeira delas vai ser a condição 1, quando a carga estiver exatamente no meio da viga. Ou seja, quando o gancho ali com a carga estiver exatamente no meio
da viga caixão. A gente não fala o carrinho no meio ou o tambor no meio, porque vai depender muito da sua construção, né? Nesse caso aqui o tambor está aqui e as vigas do que sustentam as polias estão aqui, estão centralizadas com as vigas, com as polias móveis, né? Então o centro da carga está aqui. Então a gente fala sempre o centro da carga e não o centro do carrinho. Tem muita gente que fala centro do carrinho, mas muitas vezes o cabo, o gancho, ele não está centralizado com o tambor ou muitas vezes com o próprio carrinho. Então, primeira condição é com a carga centralizada e depois a segunda condição vai ser quando o carrinho estiver em um dos lados, né? Quando toda a carga que ela sustenta estiver sendo suportada apenas por uma seção. Então, primeiramente, nós vamos definir toda a carga que vai entrar aqui no meio, né? Então, como eu já adiantei, o peso da viga ela entra nesse projeto. Ah, mas como que eu vou saber o peso se eu nem dimensionei ela ainda? Como eu disse, é um cálculo dinâmico. Então, você vai pegar o peso da viga em função do perfil que você escolher, então da espessura da chapa, da altura que você adotar. O procedimento é basicamente o mesmo do cálculo da estrutura. Então a gente vai ver lá o módulo de flexão que precisa e depois vamos ver o módulo de flexão que o perfil que você adotou, se é maior ou não. Então nesse caso aqui a gente obrigatoriamente já vamos ter que traçar esse perfil, pegar essas medidas e jogar aí no comprimento de 20 metros, que é o meu caso aqui do projeto, e definir mais ou menos aí um peso aproximado para essa viga. Lembrando que ela tem várias amarrações ao seu centro, né, para dar rigidez, mas isso a gente até não considera muito, é apenas um peso estimado mesmo. Além do próprio peso da viga, nós temos que definir o peso da carga, né, que é o próprio projeto. Então, nesse exemplo que eu vou aplicar aqui, é uma ponte de 30 toneladas. E o peso do moitão aqui foi adotado aí aproximadamente 2.000 quilos. E o peso do carro, já definido tudo, com estrutura e tudo mais, um peso aqui de aproximadamente 14.000 quilos. Um peso bem considerável aí para esse projeto. Somando tudo, aqui estamos considerando que o peso da viga seja, como ela pode ser monoviga, né, ser uma viga só, ou biviga, como esse caso, geralmente pontos ali acima de 20 toneladas, você já começa a ter ela na forma construtiva de 2 vigas. Então esse peso total aqui estamos considerando o peso de 2 vigas, tá? Por isso que é importante você fazer o cálculo certinho. Então, o que acontece? A gente pega aqui o valor e soma com o carrinho e com a carga da ponte rolante. Somando tudo isso daqui vai dar aproximadamente aí 46 toneladas. Dividido por 2, porque são 2 vigas, né? Então essa carga total ela vai estar sendo forçada nessa viga aqui e a outra na viga atrás, né? Semelhante ou espelhada dessa ponte. Então o peso específico aqui vai ser as 23 toneladas mais o peso da... Desculpa, eu falei aqui o peso de uma viga, tá? As duas somadas vão ter 28. Então aqui, na verdade, é o peso somente de uma. Então vai ser 23 toneladas mais 14, então um esforço aqui de aproximadamente 37 toneladas, né? Ou 37.000 quilos. Lembrando, tá? Não se atentem aos valores do exemplo, tá? A gente não sabe de onde foi pegada as informações, não sabe como foi considerado esse peso da viga, se uma estrutura que você tiver maior comprimento e estiver dando um peso menor, não queira tentar achar erros no seu cálculo, pode ser que as considerações usadas aqui foram outras, então é apenas
intuitivo, né? Apenas para exemplificar a fórmula de cálculo. Então, se der valores muito maiores ou muito menor do que esses valores aqui, não se preocupem, né? São valores que foram utilizados, né? Adotados aqui apenas para efeito de cálculo. Uma vez definido esse peso total, então imagina um peso aplicado no centro das reações de apoio. Obviamente, como ela está centralizada, as reações vão ser exatamente a metade. Então a gente encontrou aqui, usando as três condições de equilíbrio, então somatório dos momentos é em RA, a gente achou o RB, vai ser exatamente a metade de 37, né? 18,5, consequentemente o RA vai ser igual ao RB, também 18,5. Como são 3 pontos de verificação, então a gente vai ter 3 pontos de análise. Momento 1 e 3 é sempre 0. Se tiver calculado de forma correta, vai estar próximo de 0. E M2 vai ser o momento máximo ali, né? Lembrando que essa ponte é de 20 metros, né? Vai dar 2.000 centímetros, então a metade de cada uma será 1.000 centímetros. Então vai dar aí em torno de 18.500.000 kgf centímetro. Então o momento máximo aplicado vai ser 18.500.000 kgf centímetro. Da mesma forma que fizemos na estrutura do carrinho, um aço trifilado aí a 36 para dar um pouco mais de resistência, tensão de 1.250 admissível. Lembrando, pegamos a tensão de escoamento e dividimos por 2, então achamos o momento máximo, e também com a tensão máxima nós vamos achar, então, da mesma maneira que encontramos lá na estrutura do carrinho, nós vamos encontrar aqui também qual que seria o módulo de flexão ideal para suportar toda essa carga definida para essa viga. Então o momento fletor aqui em torno de 17.667 centímetros cúbicos, né? Então eu preciso fazer uma viga com perfil que me dê um módulo de flexão igual ou pelo menos aí uns 10% a mais para segurança. Da mesma maneira que nós adotamos lá, nós vamos adotar aqui também, que é o teorema de Steiner. Adota as medidas, acha as áreas e acha o centro de gravidade uma em relação à outra. Aplicando a fórmula, nós encontramos aqui quanto que vai dar? 1.605.000 centímetros a quarta. Dividindo por esse raio de giração, né, que é do centro da viga horizontal até o centro da viga do eixo XX da nossa viga caixão. Então, se a gente pegar esse valor aqui, vai dar aproximadamente aí 28.564. Nós precisamos de 17, ou seja, está bem superior. Então, também está aprovado. E faço novamente a mesma observação. Não precisa ser o dobro. Ou aqui não está o dobro, mas aqui está uns 60% maior. Não tem essa necessidade, tá? Até porque se você vai travar elas internamente, você já vai ganhar um pouco mais de rigidez. Então você tem outros fatores que ainda vão favorecer. Então não há necessidade de ser muito acima, né? Tem muita gente que pega aqui, já define uma medida, tudo bem, pode até falar assim, a gente fizer muito próximo ao valor encontrado, vai ficar desproporcional ou vai ficar com a sensação de que a estrutura parece que não vai aguentar. Também tem esse ponto de análise. Pode ser que nesse caso aqui em específico, a pessoa fez um perfil que ficasse proporcional, não ficasse muito agressivo na hora de olhar e falar assim, nossa, essa estrutura não vai aguentar. Então pode ser que até mesmo olhando para o projeto, se fizer muito próximo com esse valor, pode ser que ele fique com uma dimensão
que às vezes causa até uma impressão de que a estrutura não aguenta. Isso também pode ser considerado no projeto, tá? Mas lembro, volto a frisar, a gente consegue ter um perfil interessante e também até meio que proporcional ao seu projeto, bastando você, por exemplo, diminuir a espessura, ou até mesmo você recolher um pouco mais essas chapas. Então você consegue também ter, de alguma forma, a sensação de que a viga está bem dimensionada, mas você aplicando aí valores que não fique com esse modo de flexão muito alto, tá? Isso são dicas, tá? Não precisa seguir a risca. Então, uma vez definida essa viga caixão, nós definimos a parte maior dela aqui no centro, né? Então nós definimos esse perfil, que geralmente ela é bem alta, né? Então, dependendo do tipo da ponte, ela é bem considerada. A segunda condição vai ser então aqui para o canto, né? Que aí até a gente costuma dizer que o perfil aqui ele é um pouco menor. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, a consideração nessa condição 2, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui nós vamos considerar o peso da carga, o peso do moitão e o peso do carro. Não tem a necessidade da gente considerar o peso da viga, porque aqui o peso da viga ele gera um esforço central, tá? Então aqueles 14 mil quilos estão aqui no meio e não vai afetar a condição do carrinho aqui na ponta. Então o que vai prevalecer aqui mais vai ser justamente essa carga. Mas, para efeito de cálculo, a gente joga na hora que faz a somatória dos momentos, né? Em uma das reações de apoio, a gente considera o peso da viga, porque, de certa forma, ela vai influenciar. Mas não os 14, né? O peso dele integral junto com o peso do carrinho. Então, a gente só leva ele em consideração. Por isso que está representado aqui no meio. Então, dentro dessa condição aqui, nós temos que N vale 46, que é a soma de tudo, dividido por 2. Então, vai me dar um valor aí aproximado de 23 toneladas. Eu já estou dividindo por 2, por quê? Porque eu tenho uma carga aqui e eu tenho a carga na viga que está escondido atrás aqui. Ela é biviga, então você divide por 2. Então, somatória nas reações de apoio RA e RB, nós vimos então que a carga de um dos apoios aqui vai ser de aproximadamente 9.070 quilos. E o RA, 9.000, né, na verdade o RB, ele vai ter 9.702 quilogramas, né? Desculpa, 9.070. Já o RA é onde vai estar praticamente suportando a maior carga, né? 27.930 quilos. Então, é a condição mais crítica que a gente tem, que é justamente a condição onde o carrinho estiver próximo. Ah, professor, mas é só o RA? Não. Se o carrinho estiver aqui, vai inverter os valores, né? O 9.000 vem para o RA e o RB vai ficar com 27.930. Ah, mas se o carrinho estiver mais ou menos aqui no meio, vai ser menor a reação. Quanto mais o carrinho chegar para o meio, ele tende a aumentar a carga aqui e aliviar um pouco a carga em RA. Tá? Mas o mais crítico seria esse. A hora que o carrinho trombou aqui no stop dele, né? E que o gancho aqui está na condição dele extrema de próximo dessa reação, né? Até porque aqui tem a viga, né, da fábrica, aquelas de concreto, então você não consegue chegar mais do que isso. Então é a condição extrema mesmo da carga em cima das reações da ponte. Então vai dar aí que a carga vai estar em aproximadamente 27.930. O material, novamente, como a gente já definiu, vai ser o A36 trefilado e, consequência disso, nós vamos encontrar, como aqui a situação mais crítica é por cisalhamento, então nós vamos encontrar aqui a situação em que
qual que seria a área mínima, né? Aplicando aqui tensão, força sobre área. Então aqui no caso a força vai ser o RA e a área eu isolei, né? Jogo a área para cá e a tensão para cá. Eu encontro qual que seria a área mínima que eu preciso ter para suportar essa carga aqui, né? De 27.930 quilos. Isso para uma viga só. Então, na hora que você for definir essa seção menor, você vai dimensionar então a área mínima que seja igual ou maior à área encontrada. Então você vai ter que fazer um perfil, como você vai reduzir muito a altura, né, e manter aquele mesmo perfil selecionado aqui. Então a tendência é você reduzir essa altura aqui e garantir que essa área aqui seja maior que essa área encontrada aqui de 22,34. Sendo assim, a nossa viga já foi também dimensionada para o pior caso. Lembrando, mais uma vez, e confirmo que aqui a solicitação mais crítica vai ser por cisalhamento e não flexão. Então, por isso que eu não preciso achar o módulo de flexão, não preciso aplicar teorema de Steiner, porque não é o intuito aqui achar o módulo de flexão, e sim a área mínima que suporte esse cisalhamento. E aí, depois, na sequência, é a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui o dimensionamento da viga e vamos calcular a cabeceira, né? Então, buscando os exemplos anteriores ali, a cabeceira é a mesma coisa. Nós temos as cargas críticas aqui, né, do caixão, e nós vamos também fazer o mesmo esquema. Aqui no caso, como é flexão, nós vamos pegar o momento fletor máximo, a tensão de flexão, achar o módulo de flexão mínimo necessário e encontrar aqui então, pelo teorema de Steiner, um módulo que seja superior ao anterior, né, aquele dimensionado para suportar a carga. Tá? Eu só quero fazer uma ressalva que nesse projeto aqui, eles não utilizaram a situação mais crítica, quando o carrinho estiver próximo da extremidade aqui. Eu aconselho a gente colocar, no caso aqui, por exemplo, as 23 toneladas que deu, né, você apoiar ela, no caso aqui a reação de 27.930, você considerar elas nas duas extremidades. Então foi um dos fatores que também você consegue dimensionar, sendo um pouco mais conservadores aí. Depois, na sequência desse cálculo, definir o perfilzinho da cabeceira, aí segue o mesmo cálculo que a gente fez para o carrinho. Encontra a roda, pega a rotação da ponte rolante, define aí as dimensões da roda, calcule o eixo e os rolamentos da roda, e por fim, vocês vêm e seleciona o moto redutor que vai movimentar toda essa ponte rolante. Lembrando novamente, vamos considerar dois motorredutores. Então, uma na roda do lado de cá e lá do outro lado dessa ponte, um outro motorredutor acionando. E aí o memorial de cálculo é a mesma coisa, né? Diferenciando aqui a carga normal, né, que tende a ser diferente mesmo, porque aqui já vai entrar a carga da viga caixão de 20 metros, entre os pesos da cabeceira, o peso da viga, o peso do carro e a carga da ponte rolante. Então, tá vendo? É outro exemplo. Nessas apresentações eu procurei utilizar aí vários exemplos de ponte para não ficar apenas de uma única memorial de cálculo de uma única ponte. E segue o mesmo princípio aqui. Provavelmente vai ser um redutor de 3 estágios, 4 eixos, consequentemente o rendimento é o mesmo, né? E vai dimensionar. No caso aqui foi um motor de 12 CV aí, aproximadamente 9 kW.
e a gente vai usar aí um motorredutor de 4 kW. Aqui no caso foi utilizado um de 4 kW, seleciona o modelo e você define então o mesmo, pode usar a mesma linha do redutor também para a viga caixão. E com isso a gente finaliza aí todo o dimensionamento da ponte, né? É um trabalho, essa parte de dimensionamento de estrutura é um trabalho mais braçal, né, do que técnico. A gente não precisa ficar consultando muita tabela, mas é um trabalho que também é um pouco repetitivo, né? A gente repete os memoriais de cálculo, então ele não é uma situação complexa, né? Um cálculo complexo. Basta a gente seguir um roteiro ali, uma sequência, como se fosse uma receita de bolo, e aí a gente consegue fazer todo esse dimensionamento. E com tudo isso a gente tem aí o nosso projeto definido, né? Que é a ponte, a parte mecânica da ponte rolante, né? Lembrando que a ponte tem toda a parte elétrica, de automação e tudo mais, que não faz parte do nosso escopo do TCC aí. Tá ok? Com tudo isso, tudo aquilo que era necessário para ser calculado, a gente conseguiu finalizar aí. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu!